Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bow Street. Livro 1. Cortesã por uma noite. Epílogo. Embora achasse que conhecia bem o marido, Victoria acabou fazendo várias descobertas sobre ele nos primeiros 6 meses de casamento. Como concordava com a opinião geral de que Grant não era o tipo de homem que aceitaria com facilidade a vida doméstica, ela prometera lhe dar quanta liberdade ele quisesse. Decidira nunca opinar sobre as companhias dele. Se Grant resolvesse passar a noite toda socializando, bebendo e indo de um lugar a outro, que fosse. E se ele se permitisse ser arrastado para situações perigosas, ela evitaria criticá-lo. Afinal, ele foi um homem independente até conhecê-la, e poderia se ressentir caso ela tentasse domá-lo. Victoria não tinha a menor intenção de se tornar uma pedra no sapato dele. Contudo, para a surpresa dela e de todos que conheciam Grant, ele assumiu a vida de casado como se nunca tivesse conhecido outro modo de existência. Incorporou o papel de marido com tranquilidade e prazer, demonstrando o tipo de devoção com que a maior parte das esposas sonhava. Em vez de ficar pulando de taverna em taverna em Londres com os amigos, Grant preferia passar as noites em casa, com Victoria, compartilhando livros e taças de vinho, conversando e fazendo amor a noite toda. Grant a levava a toda parte: bailes, jantares, concertos, e também para assistir às lutas, corridas e até às casas de apostas. Ele a protegia, mas não a limitava. Permitia que ela visse a sordidez de Londres, bem como a beleza da cidade. Grant tratava a esposa como uma parceira, uma companheira que amava, uma amante. Por causa dele, a vida de Victoria ganhou um vigor e uma vivacidade com que ela nunca sonhara em Forest Crest. Nas noites em que ficavam em casa, Victoria ajudava Grant a estudar e analisar pilhas de livros sobre leis e teorias, todos emprestados por Sir Ross. Grant descobrira que o trabalho de um magistrado era exigente e fascinante, além de muito mais desafiador do que o cargo de patrulheiro. Ele usava o poder maior que conquistara para resolver disputas legais e conduzir inquéritos, e começara a ter certa influência política. Isso e o título de cavalheiro o haviam colocado em uma posição social que excedia muito a fama de antes. Victoria, por sua vez, fazia o melhor que podia para encontrar o próprio lugar na sociedade londrina, selecionando e aceitando criteriosamente os muitos convites que chegavam toda semana. Ela se reunia com arquitetos e projetistas para tomar decisões sobre a mansão que Grant planejava construir em Mayfair, e pedia conselhos às novas amigas que fizeram em Londres. Não demorou muito para também se juntar a comitês de damas que cuidavam de obras de caridade em benefício de ex-prostitutas e crianças carentes. Embora parecesse que os esforços desses grupos fossem insignificantes em comparação com o tamanho do problema de que tratavam. O número de mulheres e crianças que precisavam de ajuda é aterrador, disse Victoria Grant uma noite, mais desencorajada do que esperançosa em relação ao evento de caridade que estava sendo organizado. Mesmo que os esforços do comitê tenham sucesso, vamos beneficiar apenas uma fração dos que precisam de ajuda. Isso me faz indagar se vale a pena tentar. Grant a abraçou, afastou um cacho de cabelo e beijou a testa dela. É sempre melhor tentar, murmurou ele, sorrindo para o rosto preocupado da esposa. Já me senti da mesma forma. Já me perguntei por que arriscar o pescoço para pegar um ladrão desgraçado quando outros milhares permaneceriam nas ruas. Então, por que continuou? Ele deu de ombros. Eu acreditava que, ao tirar um criminoso das ruas, talvez estivesse salvando alguém no futuro.
E salvar uma única pessoa que fosse valeria o esforço, não é mesmo? Victoria sorriu e abraçou o marido, sentindo uma enorme onda de amor dominá-la. Eu sabia, disse ela, a voz abafada pelo ombro dele. No fundo, você é um idealista. Ela sentiu o sorriso dele em sua orelha. Vou lhe ensinar a não me xingar, milady. Então Grant afastou a cabeça e a beijou, até fazê-la perder o fôlego. Grant estava tão envolvido nas anotações de um inquérito que mal percebeu a batida na porta de seu escritório na Bow Street. Sim? Perguntou brusco, ressentido pela interrupção em um momento em que estava tão concentrado. Uma fresta se abriu e o rosto da Sra. Dobson surgiu. Sir Grant, o senhor tem visita. Já disse que não receberei visitas até o fim das sessões dessa tarde, respondeu ele aborrecido. Sim, senhor, mas Lady Morgan. Na mesma hora, a expressão dele mudou. Victoria raramente é o escritório da Bow Street, o que era bom, levando-se em consideração que o lugar, com frequência, estava cheio de patifes e criminosos. No entanto, qualquer chance de vê-lo no meio do dia era mais que bem-vinda. Pelo amor de Deus, não a deixe esperando, disse ele. Mande-a entrar de uma vez. A governanta sorriu, abriu mais a porta e Victoria entrou. Ela era uma visão adorável, principalmente contra o pano de fundo do escritório. O corpo delicado em um vestido de musselina rosa claro, a gola alta e as mangas longas enfeitadas com fitas. O corpete da peça era franzido e tinha cordões de seda que destacavam as curvas provocantes dos seios. Grant se ergueu da cadeira, esperou que a Sra. Dobson fechasse a porta e então arrebatou a esposa nos braços e capturou seu sorriso em um beijo ardente. Era disso que eu precisava, murmurou ele, quando os lábios dos dois se afastaram. Uma bela mulher para aliviar o meu tédio. Espero não ter interrompido nenhum trabalho importante, disse ela. Nenhum trabalho é tão importante quanto você. Ele brincou com a fita que fechava a gola do vestido e afundou o nariz para sentir o perfume da esposa atrás do lóbulo da orelha. Diga-me, o que há atrás da Bow Street, milady? Tem alguma reclamação a registrar? Ou talvez um crime a denunciar? Ela riu, sem fôlego. Não exatamente. Algum testemunho ou informação a oferecer? De certa forma. Ele voltou a sentar-se e a puxou para o colo, os olhos verdes cintilando com malícia. Quero uma confissão completa, milady. Grant, não, repreendeu ela. Victoria ria, perplexa, e se contorcia no colo dele, olhando com preocupação para a porta. Alguém pode entrar. O que pensariam? Ele deixou a mão deslizar por baixo da saia dela e subir ousadamente até o joelho. Que sou um homem recém-casado, cheio de desejo pela esposa. Grant, falou Victoria, o rosto muito vermelho. Ele riu, já com pena dela. Bem, quando eu achei que já havia livrado de todo o decoro, falou ele, e apertou o joelho da mulher. Muito bem, então. Vou tentar me conter. Diga-me, por que está aqui? Victoria passou os braços pelo pescoço dele e ficou muito séria. Eu não teria perturbado, mas pedi que chamassem o Dr. Lillen hoje. Lillen? Repetiu Grant preocupado. Victoria assentiu. Eu não vinha me sentindo muito bem ultimamente. E, em vez de preocupá-lo sem necessidade, guardei isso comigo até... Ela se interrompeu e se encolheu quando a mão do marido apertou sua perna com uma força da qual ele não se deu conta. Grant, exclamou Victoria, aborrecida e surpresa. O coração de Grant batia de forma estranha e ele arquejava. E meu terror instintivo que sentiu. Era difícil falar. Victoria, conseguiu dizer.
Você está doente? Ah, meu bem, não, não. Eu só. Ela parou, enquanto procurava um modo mais afável de contar. Contudo, como também estava ansiosa, não conseguiu pensar em nenhum. Estou grávida, disse. Não há nada com que se preocupar. Vamos ter um bebê. O alívio começou a penetrar no súbito redemoinho de pânico. Grant a puxou mais para perto e enterrou o rosto nos seios macios dela enquanto tentava acalmar a respiração. Por Deus, Victoria! Ele ouviu a risada trêmula da esposa. Sentiu a mão delicada em seus cabelos. Como se sente sobre aumentar a família? Perguntou ela. Que é um milagre. Grant pressionou a orelha contra o coração dela, ouvindo bater rápido, e se deu conta de que tudo o que lhe importava no mundo estava bem ali, em seus braços. Um milagre bastante comum, comentou Victoria com um sorriso na voz. Acontece em várias famílias, todo dia. Na minha, não. Ele a afastou e examinou o corpo delgado. Já imaginava a barriga crescendo com o filho dele. Como se sente? Perguntou preocupado. Victoria acariciou o rosto do marido. Impaciente, respondeu. Mal posso esperar pelo dia em que seguraria o bebê nos braços. No fim, um bebê chegou à casa dos Morgan mais cedo do que esperavam. Quase um mês depois da revelação da gravidez de Victoria, ela e Grant jantavam com a senhora Buttons, os interrompeu. A governanta exibiu uma expressão estranha, quase cômica, como se algo a tivesse surpreendido, e ela ainda se recuperasse. Lady Morgan, disse a governanta, parecendo desconfortável. Uma encomenda chegou para a senhora, da Itália. A esta hora da noite? Victoria trocou um olhar perplexo com o marido, o senho franzido. Deve ser um presente de minha irmã, concluiu. Que maravilha! Há meses não tenho notícias dela. Há uma carta com encomenda, senhora Buttons. Sim, mas, por favor, traga logo a carta e peça que deixe a encomenda na sala íntima. Abriremos depois do jantar. Antes que a governanta pudesse responder, um som estranho fez Victoria ficar paralisada. Foi como um miado alto, ou o choro de um bebê. Grant se levantou da mesa e limpou a boca com o guardanapo. Acho que essa encomenda em particular não quer ser deixada na sala íntima, murmurou ele, e passou depressa pela governanta, já saindo da sala. Um bebê? Falou Victoria, zonza, e encontrou o olhar da senhora Buttons. A governanta assentiu. Sim, milady. Foi mandado da Itália com uma ama de leite, que não fala uma palavra do nosso idioma. Ai, meu Deus. Victoria saiu correndo atrás do marido e seguiu o som até o saguão de entrada. Vários criados haviam se reunido ali e olhavam encantados para a jovem de cabelos escuros, de expressão ansiosa, que usava roupas de camponesa, com um avental cinza por cima. A ama de leite carregava no colo o pacotinho uivante e parecia prestes a também cair no choro. Signora, disse, assim que Victoria apareceu. Então começou a falar em um fluxo interminável de sílabas estrangeiras. Victoria pousou a mão no ombro da moça para acalmá-la. Está tudo bem, garantiu, torcendo para que a jovem compreendesse seu tom, mesmo que não entendesse as palavras. Obrigada por trazer a criança em segurança. Você deve estar cansada e com fome. Victoria olhou de relance para a senhora Buttons, que na mesma hora orientou uma das criadas a preparar um quarto para a jovem. Victoria indicou com gesto o bebê, que chorava, e sorriu para a moça. Posso? Perguntou. A jovem entregou o pacotinho na mesma hora e pareceu aliviada. Meio desajeitada, Victoria pegou a bebê. Encarou o rostinho muito vermelho, com um tufo de cabelos ruivos, preso em um laço no alto da cabeça. Era impossível não saber que aquela era a filha de Vivienne. Ah, criaturinha querida, murmurou Victoria, dividida entre o riso de alegria e as lágrimas.
Menina doce e preciosa. Passe-a para mim, falou Grant, que parara atrás dela. A cabeça está sem apoio. Victoria entregou a criança e pegou a carta que a ama de leite lhe estendeu. Estava endereçada a ela, com a letra inconfundível de Viviane. Victoria franziu o senho, quebrou o lacre e leu o texto em voz alta. Caríssima Victoria, como prometi, estou lhe mandando a criança, já que estou ocupada demais no momento para cuidar dela. Se desejar, arrume alguém para tomar conta de Isabela e eu a reembolsarei pelas despesas assim que voltar à Inglaterra. Com todo amor, como sempre, Viviane. Victoria se virou para o marido e percebeu que a criança se aquietara e observava o rosto sério de Grant com os olhos arregalados, sem piscar. Uma mãozinha, em miniatura, envolveu o dedo dele e as pontinhas dos dedos ficaram brancas de tanta força que faziam. A neném parecia absurdamente pequena em contraste com o peito largo de Grant e se acalmou na segurança dos braços firmes ao seu redor. Eu não sabia que você tinha experiência com bebês, comentou. Victoria, observando os dois com um sorriso encantado. Ele ninou a criança em um ritmo tranquilo e repetitivo. Não tenho, falou baixinho. É que levo jeito com ruivas. Isso eu posso garantir. Victoria deu um sorrisinho, o senhor ainda franzido, e acariciou o tufo de cabelos da menina. Pobre Isabela, murmurou. Viviane virá buscar a filha algum dia? Perguntou Grant, sem afastar os olhos da bebê. É impossível ter certeza, mas... Victoria fez uma pausa, encarou o marido e não conseguiu florir a verdade. Não, disse baixinho. Ela não vai querer uma criança por perto para lembrá-la do passar dos anos. E nunca desejou ser mãe. Não acredito que Viviane volte um dia para buscar a filha. Então, o que será feito dela? Você faria alguma objeção a que aumentássemos a família um pouquinho mais cedo? Perguntou hesitante. Por um momento, Grant mal pôde acreditar que considerava a possibilidade de se tornar pai da criança bastarda de Viviane Duval. Ele não gostava nem um pouco de Viviane. Nunca gostaria. Contudo, ao encarar o rostinho acomodado em seu ombro, por algum motivo, não conseguia ver nada de Viviane ali. Havia só a vulnerabilidade e a inocência de uma criança. E ele sentiu o instinto primitivo de protegê-la. Acho que ninguém no mundo tomaria conta dela melhor do que nós, murmurou, mais para si mesmo do que para a Victoria. A esposa chegou mais perto e o abraçou. Eu também, concordou ela dando um sorriso. Ah, Grant, eu sabia que você não recusaria. Ela ficou na ponta dos pés e beijou. Sabe, você nunca me decepciona. Mais de um comentário irônico passou pela cabeça de Grant, mas quando olhou nos olhos azuis da esposa, sentiu-se tomado de tanto amor que não conseguiu verbalizar nenhum. Nunca, repetiu Victoria, sustentando o olhar dele. Eu não mudaria absolutamente nada em você. Ora, milady, respondeu ele, a voz suave. Por isso, me casei com você.